Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito da citação. A Lei 14.195 de 2021, agora de agosto de 21, perpetrou várias alterações no Código de Processo Civil e em outras leis. No outro vídeo nós falamos das diversas alterações que essa lei produziu no CPC e nesse vídeo exclusivamente da citação, porque, como eu já disse, é o momento, é o sistema mais alterado por essa lei. E por falar em momento, esse é um ótimo momento para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente sempre tem vídeo novo, sempre tem novidade para graduação em Direito, para prática da advocacia e para concursos públicos e exames da OAB. Pois bem, meus amigos, vamos entender aqui o novo sistema da citação inaugurado por essa lei. Lembrando que nesse vídeo eu vou te apresentar o sistema, vou fazer uma análise técnica do sistema, da coesão do sistema, né? A questão da constitucionalidade dessa lei, pelo menos do que diz respeito a direito processual civil, já foi tratado naquele outro vídeo aqui no canal que cuida da introdução das linhas gerais dessa lei no sistema normativo. Vamos ver as novidades da citação perpetradas por essa lei. Olha lá, a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Temos então um parágrafo único, acrescido ao artigo 238 do CPC, ok? Aqui, uma mera questão de prazo. Se vai acontecer na prática, não sei, porque aqui nós temos um prazo impróprio, um prazo que não gera preclusão, e você, estudioso do direito, já sabe o que acontece com os prazos impróprios no nosso sistema. Mas o código está aí, ele fala que a citação deve acontecer, então, até, no máximo, 45 dias a partir da propositura da ação, ok? A citação, e aqui uma mudança muitíssimo importante, ela vai ser feita preferencialmente por meio eletrônico, ok? Lembrando que antes a citação preferencial era pelo correio, né? A citação mais realizada era pelo correio e agora preferencialmente por meio eletrônico e mais, em até 2 dias úteis da decisão que determinou, ok? Então, senhoras escreventes, senhores escreventes, pessoas que passam, né? Temos agora em 2021, daqui a pouquinho, um concurso público para escrevente do judiciário, vamos tomar cuidado, porque nesse patamar, o envio desse e-mail, segundo o que está aqui no código, a partir dessa nova lei, vai ser algo de responsabilidade dos escreventes, ok? E o código está falando que deve ser feito em até 2 dias úteis da decisão que determinar essa citação por meio dos endereços eletrônicos, ou seja, e-mail, ok? E-mails indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Lembrando lá, naquele outro vídeo que trata das regras gerais, eu mostrei para vocês que é dever das partes e dos procuradores manterem os seus endereços atualizados, tanto no judiciário como no sistema da administração tributária. Justamente agora a gente está vendo o porquê. Porque a citação vai ser enviada por esses meios, por esses mecanismos. Qual mecanismo? O e-mail, o correio eletrônico. E aqui o código repete no parágrafo 1º do 241. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter o cadastro para efeito de citações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio, ok? De caráter técnico, com a devida vênia, tem um erro aqui, né? Porque o código, quando fala empresa pública, eu, meus amigos, me pergunto o que ele quer dizer. Será que ele quer dizer as estatais? Para usar aí a expressão, o entendimento do professor Eli Lopes Meireles, que eu concordo, estatais, né? São as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública. Quais são? Empresa pública e sociedade de economia mista.
Não sei. Com a devida vênia, a mim me parece aqui que houve um erro redacional. Se o legislador quisesse, ou melhor, se o legislador quer que as estatais sejam citadas por esse meio, não tem problema nenhum. Por esse mecanismo do e-mail, não tem problema nenhum. Mas deveria ter dito aqui ou estatais, ambas, que aí engloba empresa pública e sociedade de economia mista, ou deveria ter dito empresa pública e sociedade de economia mista. De qualquer forma, aqui no parágrafo 1º do artigo 246, está escrito empresas públicas. Então, nós temos, né, só para te desenhar aqui rapidamente, nós temos a administração pública. Ela se divide em direta e indireta. A indireta, nós temos as autarquias, nós temos as fundações autárquicas, nós temos as empresas públicas e nós temos as sociedades de economia mista. Ok? Ao que parece, meus amigos, o legislador, ele incluiu somente aqui as empresas públicas. E as sociedades de economia mista? Como é que ficam nessa jogada? Aí você fala assim, Antônio, as sociedades de economia mista foram tratadas. Não foram, porque dá uma olhada aqui. O disposto no parágrafo 1º, qual é o disposto no parágrafo 1º? Essa obrigação de manter o cadastro. Tá? Ele se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, olha só, aqui eu vou aproveitar esse slide para de novo desenhar para você a estrutura da administração pública. Nós temos a direta, que envolve a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aí nós temos a indireta. Nós temos também as autarquias, as fundações autárquicas, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ok? Aqui sim, quando fala, tá? Então aqui, União, Estado, DF, Município e as entidades da administração indireta. Seria simplesmente necessário dizer, essas regras se aplicam para a administração direta e indireta. Acabou. Ok? Então, de novo, eu não sei o que quer dizer essa expressão. Porque empresa pública já está aqui, ó, entidades da administração indireta. Ok? Então, se não existisse isso aqui, ou melhor, né? Na verdade, se não existisse isso aqui, ó, as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro. Ótimo, já estaria perfeito. Por quê? Porque as empresas públicas integram a entidade da administração pública e elas já estão previstas aqui no parágrafo 2º, ok? Então, tem uma questão redacional, ok? Para interpretar assim da maneira mais positiva possível, é uma redundância. O parágrafo 2º já engloba o instituto jurídico empresa pública lá do parágrafo 1º. Né? Para salvar aqui o texto, entendemos que existe uma redundância. Bom, vamos prosseguir. Diz lá, as microempresas e as pequenas empresas somente devem cadastrar e-mail quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no REDSIM, né, no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro de Empresas. Ok? Então, não é que elas não receberão, né, as pequenas empresas e as microempresas, não é que elas não receberão citação por e-mail, elas vão receber. Só que elas vão receber
independentemente de terem cadastrado seus e-mails nessas plataformas. Por quê? Justamente porque quando elas possuírem o endereço no sistema, esse endereço será compartilhado com o judiciário. Se elas não possuírem endereço no sistema tributário, aí elas devem cadastrar no judiciário. Então, senhores microempresários, senhores pequenos empresários, muito cuidado. Porque se você não indicou o endereço no judiciário, porém, quando você foi abrir empresa, você cadastrou um e-mail lá, muito cuidado, porque para aquele e-mail haverá a chegada de citação. Tomem cuidado em relação a isso. Bom, verifiquem os e-mails que estão cadastrados junto à administração pública direta, junto ao sistema tributário. Porque por lá, por aquele e-mail, vai chegar a citação, porque o sistema da administração tributária vai compartilhar com o judiciário as informações cadastrais. Continuando. Para esses fins, como eu já disse a vocês, deverá haver o compartilhamento com o judiciário, incluído o endereço eletrônico que conste no REDSIM. Ok? Então, justamente para não ser necessário esse cadastramento no judiciário, para que essa providência não precise ser tomada pelos microempresários e pelos pequenos empresários, o judiciário vai receber o compartilhamento da REDSIM, né, da administração tributária. Por isso eu falei, se você, microempresário, pequeno empresário, se cadastrou, ao se cadastrar, indicou um e-mail, fique de olho neste e-mail, porque citações podem chegar por ele. Okay? A pessoa, empresa privada ou entidade da administração pública, a gente já viu, será citada por e-mail, receberá o e-mail de citação. E ela deve confirmar que recebeu a citação. É o que está no parágrafo 1º-A do artigo 246. Tá? Deve ser confirmado o e-mail em até 3 dias úteis. A ausência dessa confirmação vai implicar a citação pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão ou por chefe de secretaria, quando o citando comparecer em juízo, no fórum, ou por edital. Então, meus amigos, antigamente, antes dessa lei, a citação seria feita por correio, oficial de justiça, escrivão, edital ou eletrônica. Agora não. Agora, todas essas modalidades que você está vendo aqui, elas serão subsidiárias. A preferência é a citação eletrônica. Feita a citação eletrônica, recebido o e-mail, a empresa tem 3 dias úteis para confirmar. Ah, Antônio, então é fácil. É só efetivamente não confirmar. Eu não preciso olhar naquele e-mail, não preciso olhar, ainda que eu sou microempresário. Então, a administração tributária compartilhou com o judiciário. O e-mail de citação foi para aquele endereço eletrônico. Eu não confirmei, então eu vou receber a cartinha de citação e está tudo certo. Não está certo, não. Você vai tomar uma multa. Olha o que estabelece o parágrafo 1º-C do artigo 246. É ato atentatório à dignidade da justiça deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa. E vai ter uma multa de até 5% do valor da causa. E você sabe, eu já comentei em vários vídeos aqui no canal, essas multas por ato atentatório, elas não se relacionam com vencer ou perder o processo. Tá? Você pode até sair vencedor do processo, mas vai pagar a multa se não fez essa comunicação dentro desses 3 dias. Se não fez essa justificação, essa confirmação, da citação dentro dos 3 dias. Tá? Então, realmente, o sistema ele impõe um cuidado a mais, uma diligência a mais por aqueles empresários. Porque no e-mail que foi cadastrado chegará
citação. Você tem 3 dias úteis para confirmar. Não confirmou, ou você demonstra justa causa para não ter confirmado, ou vai tomar uma multa de até 5% por ato atentatório à dignidade da justiça. Okay? E aqui está a possibilidade de confirmar justa causa. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deve apresentar justa causa para ausência de confirmação. Se ele não apresentar esta justa causa, ou se ele apresentar e o juiz recusar, entender que não é justa causa, vai ser aplicada a multa. Ok? E por fim, então, nós temos o 247, tá? Que tem aí uma questão que você vai ver que não conversa uma coisa com a outra. Vamos dar uma olhada lá. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto quando o citando for pessoa de direito público. Então, meus amigos, me corrija se eu estiver errado, mas pela minha leitura, quando o citando for pessoa jurídica de direito público, não será feita a citação nem por meio eletrônico, nem pelo correio. É a interpretação possível a partir do texto. O que foi incluído? Foi incluído isso aqui, ó, meio eletrônico. Tá? Porque citação eletrônica já podia para o poder público, já podia para as pessoas jurídicas de direito público. Citação pelo correio que não podia. Então, a redação anterior falava assim: não se fará citação pelo correio nas seguintes hipóteses. E pessoa jurídica de direito público estava lá. Estava lá no inciso 3. Como continua? O inciso 3 não mudou. O que mudou foi o caput. Mudou por quê? Para quê? Para incluir a citação por meio eletrônico. Ah, Antônio, tudo bem. Tudo bem não. Tudo bem não. A gente acabou de ver, eu vou mostrar para você. Aqui, ó. O disposto no parágrafo 1º. E o que é o parágrafo 1º? Manter o cadastro para recebimento de citações e intimações. O disposto no parágrafo 1º se aplica, olha aqui, ó, União, Estado, DF, município e as entidades da administração indireta. Meus amigos, eu vou pintar para vocês aqui as que são pessoas jurídicas de direito público. Autarquias e fundações autárquicas. Todas essas que eu pintei para vocês são pessoas jurídicas de direito público, que vão preferencialmente, deixa eu apagar esse aqui, que vão preferencialmente ser citadas por esses meios. Então o código no começo fala que as entidades da administração direta e indireta, ou seja, todas, sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado, devem manter o endereço atualizado para fins de citação. Okay? Então, deve manter o endereço atualizado para fins de citação. E aí, depois, o 247 fala: a citação será feita por meio eletrônico, exceto quando o citando for pessoa jurídica de direito público. Okay? Então, tem um gap aí, tem um problema. Tem um problema. Certamente isso vai dar problema, porque o poder público já recebia citação eletrônica. Não era desse jeito. Não era desse jeito, não era por e-mail. Era nos termos da Lei 11.419 de 2006. Okay? Era um cadastramento no sistema, o e-mail era apenas informativo. Agora, o e-mail será a citação. Então, a alteração do texto, percebam, meus amigos, tem um problema técnico. Eu tenho um parágrafo do 246 dizendo que as pessoas jurídicas de direito público, porque as entidades, está falando todas as entidades da administração direta, não está separando. Então, todas as entidades da administração direta devem manter o e-mail atualizado para receber citação e intimação. E aí vem o 247 e fala, não se fará citação por e-mail eletrônico para pessoa jurídica de direito público. Temos aqui um problema. Vamos ver como que a jurisprudência vai desenrolar esse problema. Com a devida vênia aí, na minha opinião, melhor seria fazer uma alteração do texto normativo para falar, olha, não se fará citação por correio nesses casos. Porque citação eletrônica, pelo menos no caso da pessoa jurídica de direito público,
está autorizada pelo 246 e proibida pelo 247. Vamos ver como é que o judiciário resolve aí esse imbróglio causado pelo legislador. Pois é, meus amigos, esse é o sistema instituído pela lei de 2021, pela lei 14.195. Vamos ver como é que vai acontecer a aplicação dela na prática. Por hoje é só. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.